Muito obrigado e vamos passar então ao quarto ponto da ordem de trabalhos, que é a apreciação da petição número 12/14 da iniciativa de José Manuel Rodrigues de Oliveira, idade legal de reforma dos trabalhadores do setor de transportes, comunicações e telecomunicações aos 55 anos. Esta petição é acompanhada do projeto de resolução 659/14 do Bloco de Esquerda e dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires para fazer a apresentação deste projeto de resolução. Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda quer saudar a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações pela iniciativa da petição que hoje discutimos e também a todos os trabalhadores e trabalhadoras deste setor. O Bloco de Esquerda tem vindo a alertar há muito tempo para o crescente número de profissões e trabalhadores que, por várias razões, têm citado lutas e lançado alertas para as condições em que se trabalha em Portugal. E não é por acaso que cada vez mais profissões de diferentes setores de atividade têm pedido, através de petições ou de outras formas, o reconhecimento da sua profissão como desgaste rápido. Os ritmos de trabalho têm-se acelerado, os horários de trabalho são cada vez mais longos, as condições de trabalho são pioradas e não se têm em conta as condições extremas de determinadas profissões. No caso específico que analisamos com esta petição e com este projeto, as características da organização e desempenho do trabalho no setor dos transportes e comunicações têm um forte impacto na saúde dos trabalhadores. Essas características passam por trabalho por turnos ou escalas, trabalho diurno, mas também trabalho noturno, horários variáveis e tempo de trabalho prolongado, o trabalho em subsolo, mas também em altura, com longas permanências em veículos sujeitos a vibrações, sujeitos também a intempéries, sujeitos à pressão da exposição pública, tarefas repetitivas e sobrecarga de trabalho. E, portanto, facilmente se verifica que estas condições de trabalho se manifestam muitas vezes através de doenças musculoesqueléticas, problemas renais, de audição, de visão, problemas de stress, ansiedade, depressão ou sonolência diurna. E também as conclusões que têm sido retiradas de um grande número de estudos científicos que relacionam o trabalho por turnos e o trabalho noturno com problemas de saúde graves não são novos e devem alertar este Parlamento. E, aliás, não é por acaso que estes temas têm sido cada vez mais vezes levantados na Assembleia da República, nomeadamente relacionados com profissões de desgaste rápido ou também projetos em discussão, como aquele que é do Bloco de Esquerda, na Comissão de Trabalho, muito relevante sobre a matéria do trabalho por turnos. E também não somos alheios ao que tem sido o debate nesta Assembleia sobre as profissões de desgaste rápido, porque, invariavelmente, qualquer tentativa de propor que o Governo se debruce sobre uma determinada profissão recebe o voto contra. E, invariavelmente, todos os partidos se dizem muito preocupados com a situação, mas inviabilizam as respostas que os trabalhadores necessitam. E houve mais recentemente a discussão de uma proposta do CDS, por exemplo, para que se fizesse um grupo de trabalho para a regulamentação legal das profissões de desgaste rápido, mas que, e voltamos a repetir o que dissemos na altura, é muito curto e objetivamente não responde às urgências vividas todos os dias por demasiados trabalhadores e as suas respectivas famílias. O Governo, esse diz que continua a estudar, continua a avaliar e os anos passam e dezenas de profissões e milhares de trabalhadores mantêm-se sem qualquer resposta às suas pretensões e sem qualquer resposta aos seus problemas de saúde reais. E por isso consideramos que esta Casa não pode continuar a ignorar estas situações e deve tomar posições mais concretas sobre o tema e neste momento falamos dos trabalhadores do setor dos transportes, comunicações e telecomunicações que merecem também essa resposta. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jean Luís Ferreira do PEV. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria em primeiro lugar e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes saudar os milhares de cidadãos que subscreveram esta petição que agora discutimos, mas também a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações que a promoveu e dinamizou e que através deste importante instrumento da nossa democracia nos trazem um assunto da maior importância, sobretudo
quando falamos de questões laborais. Pretendem os peticionários que, face às circunstâncias que norteiam o exercício da sua atividade profissional, seja instituído um regime especial da idade de reforma para os trabalhadores do setor dos transportes, comunicações e telecomunicações aos 55 anos. E as circunstâncias ou as características da organização e até o desempenho do seu trabalho está bem claro no texto que sustenta a referida petição. Na verdade, o desempenho do trabalho no setor dos transportes e comunicações, como referem os peticionantes, tem um forte impacto na saúde dos trabalhadores, que se manifesta através de doenças musculoesqueléticas, problemas renais, problemas ao nível da audição e da visão, stress, ansiedade, depressão e sonolência diurna. Falamos de problemas que decorrem, sobretudo, do facto da atividade destes profissionais ser desenvolvida através do trabalho por turnos, por escalas, por trabalho diurno e trabalho noturno, com horários variáveis e tempo de trabalho prolongado, com longas permanências em veículos sujeitos a vibrações constantes, sujeitos a intempéries, à pressão da exposição pública, com tarefas repetitivas, mas também com sobrecargas de trabalho. Ora, as próprias características do desempenho desta atividade têm mesmo de ter impacto na saúde destes trabalhadores. Impactos que são, de resto, confirmados pelas conclusões de todos os estudos científicos que relacionam o trabalho por turnos e trabalho noturno a problemas de saúde graves com origem em distúrbios neurofisiológicos, e são estudos que recomendam ou sugerem também a necessidade de melhores condições na atividade laboral, não só para salvaguardar a saúde destes profissionais, mas também para evitar que se continue a colocar em causa a segurança de pessoas e bens. E sem prejuízo de outras medidas que é necessário assumir numa perspectiva mais global, nomeadamente o reforço da contratação coletiva e uma legislação laboral que seja mais protetora dos trabalhadores, sobretudo daqueles que trabalham por turnos ou que trabalham em horários noturnos, os Verdes partilham das preocupações e dos objetivos dos peticionantes no sentido de se proceder à regulamentação da atividade dos trabalhadores do setor dos transportes, comunicações e telecomunicações. Uma regulamentação que terá forçosamente de passar pela redução do desgaste que resulta do exercício desta atividade, pela garantia das condições de segurança e saúde no trabalho e também pelo acesso à reforma adequada ao desgaste rápido. E, portanto, nós também vamos votar a favor da proposta do Bloco de Esquerda, que também está em discussão por agendamento com esta petição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Começo por saudar, evidentemente, os peticionários que aqui estão hoje e dirigir também os nossos cumprimentos à Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações, sobretudo pelo exercício de democracia ao se terem dirigido a esta Assembleia da República, não só esta petição dos direitos dos trabalhadores do setor dos transportes, comunicações e telecomunicações. É, de facto, uma reivindicação justa que aqui nos trazem de um regime especial da idade legal da reforma para estes profissionais, que tem em conta as condições penosas e que já ouvimos aqui hoje falar precisamente em que esta atividade se desenvolve. É uma atividade que é desenvolvida em altura, nomeadamente, e também em subsolo, no ar e em cima da água. Destaca-se também aqui a sobrecarga do próprio trabalho, o trabalho por turnos e o trabalho noturno. Tudo condições que trazem graves consequências para a saúde destes profissionais e que vão desde doenças musculares às doenças aos problemas renais, à audição e visão, a doenças mentais que a sonolência diurna e a alteração dos trabalhos por turnos provoca. Tendo em conta as consequências e o desgaste e o impacto que esta atividade tem, de facto, na vida destes trabalhadores, é da mais elementar justiça que se acompanha aquelas que são as suas reivindicações. E por isso mesmo não será por parte do PAN que o reconhecimento desta penosidade não ocorre e votaremos a favor da iniciativa que é trazida a este debate. No entanto, e apesar desta questão, não nos podemos deixar de lembrar que há muitas profissões numa situação análoga à dos trabalhadores do setor dos transportes, comunicações e telecomunicações, que há anos nos exigem que se atue e que, por isso mesmo, qualquer solução deve procurar assegurar aquela que é uma justiça em relação a todas estas profissões. É por essa razão que para o PAN esta solução só deve passar por uma avaliação com uma lógica transversal, feita com uma via de um grupo de trabalho que possa proceder à alteração do enquadramento legal das profissões de desgaste rápido, à definição também de critérios para a atribuição desta qualificação e ainda à identificação de um elenco exemplificativo
daquilo que são as profissões passíveis de serem assim classificadas. Não obstante esta alteração mais profunda e estrutural, é evidentemente que acompanhamos aquela que é não só a preocupação dos peticionários, como também que é o escopo da iniciativa que acompanha a petição. E, portanto, não obstante a proposta do PAN de estar também em discussão e votação hoje, cabendo apenas aos partidos decidirem se querem, de facto, resolver este problema de uma forma mais aprofundada, estrutural e transversal, sem discriminar nenhuma profissão, ou se querem continuar a adiar a resolução que há muito se impõe em relação a estas matérias. Iremos, evidentemente, acompanhar também aquelas que são as mais iniciativas pela sua elementar justiça. Muito obrigado, Sr. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Queremos, antes de mais, saudar a FECTRANS e todos os trabalhadores dos setores dos transportes, comunicações e telecomunicações que colocam a esta Assembleia a questão incontornável da idade da reforma, desde logo face à penosidade e ao desgaste que tantas vezes marcam vidas inteiras de trabalho num setor cuja realidade tem especificidades e situações concretas que não podem ser ignoradas. Ao longo dos anos, agravaram-se as condições e os problemas que são sentidos por estes trabalhadores. Privatizações, liberalizações, subcontratação, precariedade, ataque aos direitos, à contratação coletiva, desregulação de horários e sobrecarga sistemática, tudo isto significou uma fatura pesada também para a própria saúde dos trabalhadores. O PCP tem vindo ao longo dos anos a intervir com a luta e a proposta de forma consequente e determinada para que as leis e as políticas neste país defendam os direitos e a dignidade e a vida de quem trabalha, seja no exercício da profissão, seja na passagem à reforma. Propusemos a garantia de que a rotatividade dos turnos seja no respeito pelo descanso e pelo tempo para viver, considerando os fins de semana e os dias seguidos sem folgas. Propusemos a salvaguarda do direito a sair do regime de trabalho por turnos e a passar ao regime diurno sem perda de direitos e remunerações após 20 anos de trabalho. Propusemos o reconhecimento a uma antecipação da idade da reforma para quem trabalha por turnos devido ao desgaste e penosidade deste regime laboral, bem como uma bonificação no cálculo do valor da pensão de reforma. Propusemos a fixação da regra da passagem à reforma sem penalizações após 40 anos de descontos. Propusemos a reposição da idade limite para a condução de veículos pesados no transporte de passageiros e mercadorias que o Governo PS aumentou à socapa numa revisão do Código da Estrada. Todas estas propostas do PCP tiveram o destino traçado pela convergência do costume na legislação laboral. PS, PSD e CDS sistematicamente têm chumbado estas medidas, assim como uma proposta que defendemos há anos e anos da diversificação das fontes de financiamento da segurança social. São matérias que mantêm total atualidade e que se impõem como questão central do nosso tempo. Não estamos condenados a essa suposta inevitabilidade de uma sobreexploração que se agrava e eterniza. Quando alguns proclamam inapeláveis sentenças de trabalhar até aos 72 anos, é preciso afirmar que tem de ser outro o caminho e o modelo de desenvolvimento. Os trabalhadores não são peças descartáveis, nem podem ser tratados como tal. Mas a idade da reforma não é nem pode ser um alibi para a exploração, como quem aceita como inevitável ou até natural que o trabalho seja cada vez mais penoso, perigoso, desgastante ou insalubre, porque depois o trabalhador até se reforma mais cedo. Não, senhores deputados, não se pode esmagar os trabalhadores com condições, ritmos de trabalho e horários desumanos, destruir a sua saúde, a sua qualidade de vida e depois que seja o que a sorte quiser. É necessário garantir que em todos os domínios do funcionamento das empresas e das empresas dos setores dos transportes, das comunicações e das telecomunicações em particular, as condições e ritmos de trabalho, os horários de trabalho, os tempos de trabalho e de repouso sejam definidos com outro critério. Não em função de restrições orçamentais ou estratégias de lucro máximo, mas sim no pleno respeito pela saúde e pela vida de quem ali está a trabalhar e na consideração da qualidade e segurança de serviços públicos essenciais que não podem ser comprometidos pelas condições degradadas e precárias que tantas vezes são impostas aos trabalhadores, muito para além das necessidades operacionais concretas. Se há lição e ensinamento que devemos retirar de 2020, da crise pandémica e dos seus impactos, é para quem tivesse dúvidas a evidência da centralidade do trabalho e dos trabalhadores. Os trabalhadores destes setores dos transportes e comunicações têm dado o exemplo na mobilização, organização e ação em defesa dos direitos e da dignidade, mas também em defesa do interesse nacional. Valorizamos a iniciativa da FECTRANS e queremos daqui saudar a luta dos trabalhadores, fator decisivo e insubstituível da construção da mudança. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Informo que dentro de minutos, pelas 17h15, será aberto o sistema para verificação de quórum para votação, para que os Srs. Deputados possam registar nessa altura. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Rita Madeira, do PS. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é um lugar comum referir que as pessoas são o maior ativo de um país, de uma empresa, de uma organização. Mas, de facto, é essa a verdade. Sem pessoas, sem trabalhadores, não há trabalho, não há economia, não há riqueza, não há Estado. Por isso, o Partido Socialista sempre pautou a sua atuação de acordo com os princípios da salvaguarda e do respeito pelos direitos e interesses dos trabalhadores. Por isso também o Partido Socialista, quer nesta Assembleia, quer no Governo, sempre se empenhou na defesa e no reforço desses direitos. Valorizar os direitos dos trabalhadores é valorizar o emprego, é valorizar o trabalho, é valorizar a política económica, é valorizar as políticas sociais, é também valorizar e saudar os 7.646 trabalhadores e a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações que assinaram a petição sobre a idade legal de reforma dos trabalhadores do setor dos transportes, comunicações e telecomunicações aos 55 anos. Tivemos a oportunidade de ouvir alguns desses trabalhadores, perceber as suas motivações, os seus receios, os seus esforços em não baixar os braços para fazerem mais e melhor por eles, pelos seus e pelas empresas. E é também isso que nós fazemos aqui. Apesar das nossas diferenças, juntos lutamos por melhores condições de trabalho para todos. Fixar os trabalhadores, combater a precariedade, continua tão acentuado entre os jovens, regular o mercado de trabalho de forma equilibrada e modernizadora e combater certas práticas que podem prejudicar os projetos de vida individuais dos trabalhadores, julgo ser um desejo comum a todos nesta Assembleia. E são também estas as preocupações do Governo, traduzidas nos orçamentos que aqui aprovamos. Também no desenvolvimento e implementação de políticas ativas de emprego, qualificação dos trabalhadores e no combate ao desemprego e à precariedade. Sr. Presidente, Srs. Deputados, apoiar, ajudar, responder, proteger a quem mais precisa, apoiar o emprego, apoiar os rendimentos, apostar na valorização salarial aliada à qualificação dos trabalhadores e à inovação das empresas, mas também reforçar o sistema público de segurança social, conciliando com a sua sustentabilidade, têm sido as lutas deste Governo. Vivemos, infelizmente, um ano extraordinário pela negativa. Não nos podemos esquecer, por isso, de todos os sacrifícios que as empresas e os trabalhadores fizeram e que passaram, mas também não podemos esquecer todas as medidas que o Governo do Partido Socialista implementou e vai implementar, tal como a criação da nova prestação social para mais de 250 mil pessoas, a majoração ao subsídio de desemprego, o aumento das pensões em janeiro, o aumento do subsídio social de desemprego, o aumento do salário mínimo, a criação do apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade, o reforço da capacidade da ACT, a suspensão da caducidade da contratação coletiva durante 24 meses, a elaboração do livro verde sobre o futuro de Portugal. Para além da petição que originou este debate, também aqui hoje discutimos um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que pretende a revisão da regulamentação dos profissionais dos setores dos transportes, comunicações e telecomunicações, de modo a incorporar as características destes setores em fatores diferenciadores dos critérios de acesso à reforma. Saudamos o Bloco de Esquerda pela iniciativa, saudamos sobretudo pela oportunidade de refletir sobre esta temática. Compreendemos as preocupações dos trabalhadores e dos sindicatos, compreendemos as dificuldades que nos relataram, o trabalho por turnos, o trabalho noturno, os horários variáveis, o trabalho prolongado, muitas vezes em condições geográficas e climáticas adversas. Percebemos que tem um impacto na saúde física e emocional de quem assim trabalha, mas também de todos aqueles que com estes partilham as suas vidas. Por isso o Partido Socialista entende esta luta e estará sempre ao lado dos trabalhadores quando ela é justa e equitativa. É preciso fazer uma reflexão séria sobre todas estas profissões que, pelas suas características, sujeitam trabalhadores a condições difíceis e mais exigentes de trabalho. Nas últimas semanas, temos assistido aqui na Assembleia a várias discussões sobre alterações a efetuar na regulamentação de algumas profissões. Entendemos que essa discussão deve ser feita, entendemos que os trabalhadores têm direito a que essa discussão seja feita, mas também entendemos que essa discussão não pode nem deve ser efetuada à peça, não pode ser feita a avulso, deve ser desenvolvida tendo sempre presente as profissões como um todo, na globalidade, tratando como igual o que é igual e desigual o que não é igual, criando um regime homogéneo com características comuns a todos e para todos.
Por vezes, medidas positivas para certos grupos profissionais tornam-se negativas para o todo os beneficiários do regime contributivo da Segurança Social. Estamos certos que o Governo, futuramente, com a ajuda da Assembleia da República, com os contributos dos partidos políticos e também dos trabalhadores, porque a amplitude do consenso sobre a Segurança Social é um meio de defesa do próprio sistema, estabelecerá a legislação que possa, de uma vez por todas, conjugar todas as especificações destes setores, diferenciar qualificações entre profissões e estabelecer direitos e obrigações enquadradas naquilo que entendemos ser o justo e acertado para cada profissão. Mas também uma discussão com base em estudos concretos do impacto destas medidas, de modo a não prejudicar as políticas essenciais do sistema de segurança social. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Firmino Marques, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, saúdo, em nome do Grupo Parlamentar, os subscritores da petição 12, quer aqueles cidadãos que assinaram de forma individual, quer o sindicato associado também a esta petição, e cuja preocupação visa trazer qualidade e justiça ao desgaste rápido de uma atividade profissional num salutar exercício de cidadania quanto a uma questão que deve merecer cuidado e atenção especial. Não compreendemos a proliferação de projetos de resolução cada vez que surge uma atividade profissional a colocar questões pertinentes do respectivo foro, como é o caso, abordando-se um assunto tão importante à peça, como o projeto de resolução arrastado pelo Bloco de Esquerda, quando a realidade nos exige uma intervenção global que responda aos novos problemas de desgaste profissional do século XXI. Mais uma vez sobe a plenário um tema de reconhecida complexidade e que mereceria por parte do Governo uma muito maior acuidade na sua abordagem, muito mais do que argumentar apenas que o assunto está a merecer atenção especial no decurso do processo legislativo interno, de modo a regular uma questão tão complexa como a causa e efeito de muitas atividades profissionais de risco e que aguardam notícias qual obra de Santa Engrácia. O Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares define no concreto como profissões de desgaste rápido as de praticantes desportivos definidos como tal em competente diploma regulamentar, as de mineiros e as de pescadores. Ao reconhecido desgaste físico de muitas das atividades profissionais existentes, quer as já identificadas ou as que têm merecido pedidos para apreciação nesta Assembleia, juntamos agora, com mais acuidado, o desgaste psicológico de muitas das áreas profissionais julgadas até há pouco tempo de risco aceitável no que ao desgaste profissional diz respeito. Basta lembrar a devassa provocada pela pandemia que nos bateu à porta para se perceber quão importantes são todas as atividades profissionais, assim como o desgaste que provocam em quem as executa. As condições ambientais existentes são também perturbadoras e influenciam quanto desgastam todas as atividades profissionais, acrescentando novas preocupações às entidades empregadoras, sindicais e à área da saúde, que passaram a ter novos e intrigantes desafios. Ora, esperando boas novas quanto a esta questão e que nunca mais chegam, não seria prudente, ao invés da promessa governamental de que o assunto está a merecer atenção especial, lutar pela criação de um grupo de trabalho representativo e consistente que avalie, à luz do século XXI, não uma primeira ou segunda divisão no escalonamento das atividades profissionais de desgaste rápido, mas um estudo sério que pondere a realidade de hoje, diferente daquela que é passado, introduzindo por isso justiça no futuro? É que nos dias de hoje não basta o tipo específico de desempenho, mas o seu impacto no trabalhador, quer físico, mas também psicológico. E como se não bastasse, nos dias que correm, que dizer do trabalho precário, do tipo de remunerações ou do trabalho rotativo, em muitos casos perturbador, de uma estabilidade social desejada e sempre adiada? Não terão influência direta estes fatores no desgaste de qualquer trabalhador ou trabalhadora? A par das atividades de desgaste rápido, já consideradas e contempladas à luz da insuficiente legislação vigente, existem em pleno século XXI outras tantas a reclamarem e a merecerem uma análise cuidada, séria e despida de preconceitos.
Muitos fatores influenciam no desgaste mais ou menos rápido das profissões e é urgente que nos debrucemos sobre esta matéria no sentido de encontrar e fixar critérios mínimos que possam ajudar a encontrar uma maior justiça laboral e social para as classes profissionais envolvidas. Exige-se que se olhe de forma séria para este assunto, estudando-o em conjunto com todos os interessados, fixando critérios e legislando. O desgaste arrasta consigo a doença física e a doença mental, problemas sociais, profissionais e familiares, provocando em inúmeros casos um inevitável aumento da despesa em cuidados de saúde, sendo de todo desaconselhável e imprudente que continuemos a virar as costas a esta realidade hóspede de tantas casas. Não vale a pena, no fim da linha deste problema, manifestações de pesar quando alguma coisa corre mal, só acontecendo por inércia de quem pode e deve agir, de quem pode e deve estudar o assunto, de quem pode e deve escutar as dores de quem padece, de quem pode e deve melhorar e legislar sobre esta matéria sedenta de critérios atuais, rigorosos e imparciais. Para finalizar, não basta anunciar intenções e não é aceitável que se aborde esta questão como que de remendo se trate na legislação, sendo por isso exigível alterações profundas ao Código de Trabalho, não sendo justo que em função de falsas promessas não encontremos uma linha no Orçamento de 2021 que contemple uma situação reconhecidamente adiada. O bom senso, a coerência e a justiça no trabalho obrigam-nos a ponderar o equilíbrio necessário que qualquer pessoa tem direito no mundo do trabalho, que a acolheu. Com esperança e a expectativa, aguardamos, tal como os mineiros na sua atividade desgastante, uma luz que tarda e que possa ver ao fundo deste túnel que há um problema. Fiat Lux, faça-se luz, é o que se exige. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Pinho Almeida, do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero em primeiro lugar cumprimentar os peticionários que não têm culpa absolutamente nenhuma do que eu vou dizer a seguir, mas tenho que o dizer. Infelizmente, nós temos neste Parlamento a arrastar-se uma situação lamentável em relação àquilo que é o tratamento de questões como aquela que aqui nos trazem, que no caso é da antecipação da idade de reforma, mas que têm direta ou indiretamente a ver com o desgaste rápido e as condições especiais que se aplicam ou que se devem aplicar a determinadas profissões, fruto dessa característica do desgaste rápido das mesmas. É indiscutivelmente o caso dos trabalhadores do setor de transportes, comunicações e telecomunicações. E por isso nós entendemos que sem desbloquear essa situação é impossível resolver especificamente cada uma delas. Porquê? Porque não é possível manter a coerência tratando de cada um destes casos avulsamente. Se tratarmos de cada um destes casos num processo legislativo autónomo, mais cedo ou mais tarde estaremos a dar a umas profissões aquilo que não estamos a dar a outras e, a contrário, e muito pior, estaremos a tirar a umas profissões aquilo que estamos a dar a outras, fazendo aqui uma injustiça relativa. Qual é a única maneira de tratar esta matéria? É ter um chapéu, entre aspas, ter uma legislação geral, uma tabela que indique como é que se deve avaliar cada uma das profissões para que tenham acesso a condições especiais, que podem ser da antecipação da idade de reforma, podem ser de majoração da mesma, podem ser de dias de descanso, podem ser de uma série de condições que tenham a ver com a especificidade de cada uma das profissões. Por isso é que o CDS, não nos limitamos a dizer isto só para ser simpáticos com os peticionários que nos trazem estas questões, apresentamos um projeto para que o Governo, porque é através do Governo e da informação que só o Ministério do Trabalho tem sobre cada uma destas profissões, que deve iniciar um processo legislativo sobre esta questão. É muito difícil ao Parlamento ter a iniciativa não tendo essa informação por parte do Ministério do Trabalho. E convém dizer, por exemplo, que em relação a esta petição, o Ministério do Trabalho foi questionado sobre o objeto da mesma e não respondeu. Ou seja, o Ministério do Trabalho peca por omissão constantemente em relação a estas matérias. E no caso do projeto do CDS, o Partido Socialista chumbou o projeto, dizendo que o projeto não é que fosse mau, dizia o Partido Socialista, não era preciso, porque o Governo estava a fazer tudo o que o CDS propunha. Acontece que, não tarda, passou-se um ano
e não aconteceu absolutamente nada. E, portanto, neste momento, e em defesa dos trabalhadores do setor dos transportes, comunicações e telecomunicações, é caso de exigir mais uma vez ao Partido Socialista que cumpra aquilo que disse. Porque, se não o fizer, está a deixar todos estes trabalhadores para trás. E é inaceitável que os deixem para trás, mas pior ainda é que os deixem para trás desta forma perversa, chumbando iniciativas de outros partidos que tentam resolver o problema, dizendo que estão a fazer alguma coisa nesse sentido e não fazendo absolutamente nada. Isso é uma falta de respeito inaceitável que não poderá continuar a passar. Pela nossa parte, enquanto a situação não estiver resolvida para todos, obviamente que viabilizaremos as iniciativas que pretendem, pelo menos relativamente a cada uma das profissões, resolver o problema. Porque pior que tudo é deixar todos para trás sem sequer se permitir que haja para eles solução. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma nova intervenção a Sra. Deputada Isabel Pires. Nova intervenção? Não, para intervir. É a primeira intervenção neste ponto. A outra intervenção foi no ponto anterior. Tem a palavra, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, esta matéria, esta discussão é de facto muito relevante porque se verifica aqui uma incapacidade e uma falta de vontade de facto de resolver determinados problemas, nomeadamente por parte do Partido Socialista, mas também do Partido Social Democrata. O Partido Socialista diz aqui que isto é uma oportunidade de refletir sobre o caso das profissões que estamos aqui a falar, das telecomunicações e dos transportes, mas de refletir sobre outras profissões. Sra. Deputada, nós temos tido ao longo dos anos muitas reflexões sobre os tripulantes de cabine, sobre os carteiros, sobre os profissionais de call center. Temos tido inúmeras petições e inúmeros setores profissionais que se têm dirigido a este Parlamento exatamente para que se possa ter esta dita reflexão. O Governo continua a dizer que está também a fazer essa dita reflexão e, no entretanto, passam-se anos e anos e anos sem que nenhuma destas profissões veja os seus problemas resolvidos. E eu relembro que estamos a falar, no caso dos profissionais de transportes e telecomunicações, mas de muitos outros milhares de profissionais, de pessoas que têm doenças com que têm que lidar para o resto da sua vida, porque não houve até agora uma única medida concreta que tenha sido tomada. E por isso mesmo, obviamente que da parte do Bloco de Esquerda, nós consideramos que é de facto preciso ter uma visão, aquilo que se diz que é uma intervenção global, uma lógica transversal e uma avaliação de todas as profissões e de qual é que é o ponto de situação. Mas uma coisa não podemos aceitar e daí termos também ao longo destes últimos anos apresentado e acompanhado estas petições. É porque não se pode deixar sem resposta indefinidamente milhares de trabalhadores só porque se diz que se está a estudar e que o Governo está a fazer, quando claramente não está a fazer. E, portanto, a responsabilidade é perante os milhares de trabalhadores e hoje é perante os trabalhadores dos transportes e das comunicações que se dirigem ao Parlamento que temos que responder. E, Srs. Deputadas e Sras. Deputadas, já estava na hora de termos uma palavra mais séria e algum respeito por parte para estes profissionais, porque senão vão continuar a surgir petições, vão continuar a ter problemas de saúde e não há uma única resposta por parte do Governo, que é o responsável por legislar sobre esta matéria. Muito obrigado, Sra. Deputada. O final estava certo, era uma nova intervenção. O Sr. Deputado é que tinha aberto este ponto e agora encerrou. Muito bem. Passamos agora ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda, 659/14, pela regulamentação da atividade dos trabalhadores do setor dos transportes, comunicações e telecomunicações, com vista à redução do desgaste resultante do exercício da atividade, à garantia das condições de segurança e saúde no trabalho, bem como um acesso à reforma adequado ao desgaste da profissão. Quem vota contra? PS, PSD, CDS. PS, PSD. Quem se abstém? CDS, Iniciativa Liberal. Votam a favor os restantes deputados. São insuficientes. É rejeitado este projeto de resolução.